Olá, estimadas irmãs, estimados irmãos e prezados amigos. Aqui estamos uma vez mais uma semana, para juntos podermos recordar a lição da Escola Sabatina que o Senhor nos propõe para esta semana. Nós temos vindo a estudar as lições de fé de Josué, este grande líder do Senhor, que realmente teve esta incumbência de poder levar o povo de Deus até à entrada da Terra Prometida e mesmo na Terra Prometida. E aqui estamos gratos ao Senhor porque nos tem ajudado até este momento, e eu e o meu marido cá estamos pela graça de Deus para continuarmos este ministério pessoal nosso, que temos muito gosto e sentimos ter um privilégio de podermos abordar a palavra de Deus juntos. Então nós vamos saudar todos vós, não vamos referir ninguém particularmente esta semana, continuamos a agradecer o vosso carinho, também as vossas palavras de incentivo, sejam elas escritas ou até pessoalmente, e saudamos todos vós, lá onde estiverdes, seja qual for o país que nos escutam e connosco estão, nós temos muito prazer e muita alegria em estar convosco. Nós vamos então dar início a mais um estudo e eu vou fazer então a primeira oração, tá bom? Vamos então orar. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, nós te agradecemos uma vez mais por esta alegria, este privilégio que nos dás de ainda em liberdade podermos abrir a Tua Palavra e recordarmos ensinamentos que ficaram escritos para a ajuda da nossa vida no momento presente, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos porque não estamos na ignorância dela, Senhor, e ela tem sido, sem dúvida, uma grande e extraordinária orientação na nossa vida, tem sido um mapa que nos ajuda, Senhor, a saber de onde é que nós vimos, porque é que aqui estamos e para onde vamos, e por isso nós te agradecemos todo o nosso coração, Senhor. Queremos pedir uma bênção para mim, para o meu marido, para podermos, Senhor, explanar a Tua Palavra de acordo com a Tua vontade e inspirados por Ti, e ao mesmo tempo, Senhor, estender essa bênção a todo o querido irmão e irmã que nos escutam e que também estudam connosco, e a todos os amigos, Senhor. E se algum pela primeira vez está aqui connosco, que possas também abençoar a sua vida e o nosso relacionamento contigo, Senhor, possa crescer cada vez mais e cada vez mais nos prepararmos para esse breve e glorioso dia em que Tu voltarás a esta terra, Senhor. Amém. Fica connosco, que nos inspires e nos abençoes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, marido. Esta semana nós estamos como que a dar continuidade naquela que foi a lição da semana passada, portanto, onde nós vimos realmente esta questão sobre como compreender esta questão de o povo de Deus ser aquele que, em nome de Deus e por ordem de Deus, é o instrumento nas mãos de Deus para aniquilar alguns povos e algumas vidas, portanto, de pessoas, de nações. E a lição desta semana, o título que ela tem, a lição 5, portanto, é Deus luta por si. E a questão que aqui vem é porque é que há necessidade, se calhar colocar-te esta pergunta, marido, como introdução, porque é que há necessidade de Deus lutar por si, não é? Sabendo nós que Deus é um Deus todo-poderoso, é o Deus, o Rei e o Juiz do universo, porque é que há esta necessidade de Deus travar, através do seu povo, estas guerras santas, não é? Que assim se possam chamar, e travar, portanto, esta questão de uma guerra se calhar maior, que está por trás de todos os bastidores e que nós já falamos um bocadinho semana passada, que é a questão do grande conflito. Então, marido, Deus luta por si. O que é que isto quer dizer? Olha, antes de responder especificamente à tua questão, Milu, permitam-me dizer-vos o seguinte, irmãos. Esta lição, aliás, na lição da semana passada nós já começámos assim superficialmente a aflorar este tema, mas nesta lição nós iremos cavar um pouco mais fundo sobre um tema da maior importância, e são muito poucos os cristãos que hoje em dia conseguem fazer o equilíbrio perfeito entre o amor e a justiça de Deus. Nós iremos abordar, através desta experiência que Josué e o seu povo de Israel viveram, nós iremos abordar, embora não venha esse assunto, digamos, mencionado na lição desta semana, mas nós iremos abordar aquilo que é uma doutrina bíblica
que distingue a nós adventistas do sétimo dia de todos os outros cristãos da atualidade, que é a compreensão do ministério de Jesus Cristo no santuário celestial e particularmente a sua obra chamada do juízo investigativo. E vocês dirão, mas o que é que esta lição tem a ver com o juízo investigativo? Tem tudo a ver, porque a dinâmica do juízo investigativo pode ser melhor compreendida através daquilo que se passou neste momento da história. Então, ao analisarmos este momento da história do povo de Israel, nós iremos compreender como é que Deus agiu e através da forma como Deus agiu lá no passado, o modus operandi, que é uma expressão latina que quer dizer a forma de Deus agir, nós podemos compreender como é que é ainda hoje o modus operandi ou a forma de Deus agir no juízo investigativo que ele está a realizar e, curiosamente, nesta semana que passou, cumpriu-se, portanto, o 181º aniversário do início do Ministério de Jesus Cristo no Santuário Celestial, nomeadamente no passado dia 22 de outubro de 2025. Então, agora para responder precisamente à tua questão, Milu. Quando diz aqui, portanto, que o Senhor luta por si, luta por si, eu entendi este título como sendo por nós, portanto Deus luta por nós, em nosso favor, não é? E realmente quando nós vemos, por exemplo, a descrição do tal juízo investigativo, que esta palavra não aparece, mas o conceito aparece, em Daniel 7, diz lá que o juízo que Deus faz é em favor dos santos do Altíssimo. Então Deus sempre faz juízos em favor do seu povo. Tu falaste aí que Deus, através do seu povo, estava a trazer juízo sobre outras nações. É verdade, é verdade. Mas Deus também se serviu de nações ímpias e pagãs para trazer juízo a outros povos e às vezes até ao seu próprio povo. Eu recordo aqui, não vem na lição, mas só muito brevemente, aqui no capítulo 10 do livro de Isaías, diz assim, Isaías 10, versículo 5, Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor lhe darei ordem para que lhe rouba a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Então aqui a Assíria foi o grande império que precedeu o império de Babilónia, é considerado aqui através do profeta Isaías, ou seja, o profeta Isaías está a falar em nome de Deus, a vara da minha ira. Então o que é que isto quer dizer? Que Deus se serviu do império assírio, que tinha a sua capital na cidade de Nínive, onde o profeta Jonas foi enviado, lembram-se, para trazer juízo a outras nações. E depois, o que é que aconteceu? Esta própria nação da Assíria foi julgada por uma outra nação, nomeadamente por Babilónia. E depois Babilónia veio a ser julgada por outra nação, a Medo-Pérsia. E a Medo-Pérsia veio a ser julgada pela Grécia. E a Grécia veio a ser julgada por Roma. E Roma veio a ser julgada pelas tribos bárbaras que desfizeram, portanto, o Império Romano, sobretudo o Ocidente. Estão a ver? Então, Deus tem servido de pessoas para trazer juízo sobre outras pessoas. E normalmente o princípio é o seguinte: Deus serve-se às vezes de nações ímpias para punir outras ainda mais ímpias. Ok? E, por exemplo, quando o povo de Deus se afastava dos caminhos de Deus e se tornavam realmente uma nação ímpia também, pois bem, Deus permitia que uma nação ímpia pudesse ser, digamos, por exemplo, Nabucodonosor é chamado, ou Babilónia é chamada, o martelo nas mãos de Deus. Então, este conceito é um conceito em que Deus faz justiça contra o mal e nesse seu processo de fazer justiça contra o mal, Deus serve-se de pessoas. E essas pessoas podem ser o seu povo, como foi aqui no caso da lição que estamos a estudar esta semana, mas também se pode usar de povos pagãos. Portanto, este é o conceito alargado de justiça. Já agora tiveste essa sensibilidade de ver Deus luta por si, a pensar que seria por si nós, mas Deus luta por si Ele também, porque repara, eu creio que esta visão também é pertinente e também é justa e é correta, porque o que nós vimos ao longo desta semana e a necessidade exatamente de aniquilar alguns povos, era porque os princípios, o bem, a verdade, portanto que define o próprio caráter do nosso Deus, era colocada em causa exatamente por estes povos que se rebelavam contra o próprio Deus, os princípios do Senhor. Então, Deus luta por si em que sentido? De restaurar e de recuperar aquilo que desde sempre Deus quis para a humanidade, que era a retidão, que eram os valores, que eram os princípios. No fundo, Deus luta
para que o seu caráter seja reposto na verdade e não perturbado ou mesmo contrariado pelo mal que o inimigo acaba por trazer através destas nações, não é? Que nós vimos ao longo desta semana. Eu creio que também seja justo e correto podermos dizer que Deus também luta por si, pelo seu caráter e pelo seu É perfeitamente correto, é perfeitamente correto, mas não podemos esquecer-nos que Deus se identifica perfeitamente com o seu povo. Aliás, em Mateus 25, quando Jesus disse: aquilo que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes, ou aquilo que deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Então, quando Deus, digamos, quer limpar o seu nome e o seu caráter, é, de certo modo, também para beneficiar, portanto, o seu nome, sem dúvida, mas também para beneficiar na terra aqueles que são dele. E Deus, ao longo da história, sempre teve um povo sobre a terra, sempre teve. É verdade que este povo, às vezes, foi um povo que foi realmente muito diminuto, não é? Por exemplo, antes do dilúvio eram 8 pessoas apenas, aquelas que entraram na arca. Portanto, o povo de Deus reduzia-se a 8 pessoas, quando havia certamente milhões de pessoas à face da terra e que foram todas elas destruídas pelo dilúvio. Portanto, repetindo, ao longo da história, muitas vezes o povo de Deus foi, digamos, um povo muito diminuto, mas Deus nunca deixou de ter um povo sobre a terra. E Deus, tudo aquilo que fez ao longo da história foi para reivindicar o seu caráter, sim, eu concordo plenamente, mas ao fazer isso, ele não se beneficia só ele próprio, ele beneficia também aqueles que são dele e que estão nesta terra. Okay? Na lição de domingo nós começamos, portanto, este raciocínio, este ensinamento sobre aquilo que foi a iniquidade dos cananeus. E é impressionante nós percebermos a paciência, a espera, a longanimidade, as oportunidades que Deus acabou por dar a todas estas nações, porque o facto de o Senhor não exterminar imediatamente estes povos era exatamente para lhes dar a oportunidade de, através do seu povo, terem o conhecimento do verdadeiro Deus, do verdadeiro Criador. Mas quando falamos destes povos e quando recordamos pela Sagrada Escritura, aliás, o Senhor acaba por dizer que ainda não se tinha enchido a ira, não é? Perdão, não se tinha enchido ainda a medida da iniquidade, portanto, da iniquidade dos amorreus, e portanto o Senhor estava a dar um tempo para que realmente através desta luz que era o seu povo, ou pelo menos Deus assim desejava, não é? Infelizmente muitas das vezes o povo não foi tanto assim a luz, em vez de brilhar, eles tornavam e levavam sobre si ou acarretavam sobre si as trevas, porque identificavam-se com essas nações e não eram a diferença nessas nações. E hoje nós também corremos exatamente e temos os mesmos desafios, em que Deus nos chama a ser essa luz, a podermos contagiar as nações que estão à nossa volta, a sociedade que está à nossa volta, para eles poderem ter essa oportunidade de conhecerem Jesus e os seus ensinamentos e o Criador através de nós. E infelizmente, se nós nos escondemos ou nos envergonhamos, ou até mais além, nos identificamos e nos envolvemos nas práticas pagãs, de forma alguma o Senhor nos pode usar e nós não seremos essa luz. Mas esta questão dos cananeus, marido, estas práticas abomináveis que tinham estes povos, a gente quando lê isto até se impressiona e até é tão duro até de visualizar essas práticas abomináveis que estes povos tinham. Por exemplo, a lição da escola sabatina recorda-nos a adivinhação, a feitiçaria, a bruxaria, a necromância, o espiritismo, inclusive os sacrifícios de crianças. Como é que era possível os seus próprios filhos serem usados por estes para ofertas aos seus deuses pagãos, enfim, como dádivas, como oferendas. E também a chamada à prostituição sagrada. Repara, nós víamos que estes povos estavam envolvidos em práticas tão rudes, tão baixas, tão carnais, tão horrendas, que realmente nós começamos a compreender a necessidade do juízo de Deus, que tem que chegar inevitavelmente, porque ele não pode suportar mais, e a taça acabou por encher, não é? A iniquidade e o pecado.
Milo, se me permites, eu gostava de ler todos estes textos que vêm aqui apresentados no início da lição de domingo, porque eles são extremamente impressionantes, e vou começar precisamente pelo último, e com uma intenção que depois direi qual é. Vou começar pelo último aqui mencionado, que é Esdras 9:11, diz assim: os quais mandaste pelo ministério dos teus servos os profetas, dizendo, a terra em que entrais, a tal terra prometida, para a possuir, terra imunda é. Porquê que o Senhor aqui apelida de terra imunda? Pelas imundícias dos seus povos, ou seja, não era a terra em si que era imunda, era imunda, ou tinha ficado imunda, pelas imundícias dos povos que nela habitavam, era isso. Pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Agora, vindo ao texto de Deuteronômio 18, 9-14, e este texto é realmente impressionante, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Que abominações eram essas? Agora vem uma descrição a seguir de algumas dessas abominações. Digo bem, algumas, a lista aqui não é exaustiva. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Começa logo por esta prática horrenda, não é? De dizer que havia, portanto, reparem, pais a sacrificar no fogo os seus próprios filhos. Quer dizer, isto é inconcebível, quer dizer, isto é horripilante. E, no entanto, faziam isto. E perguntarão, mas porquê que faziam isso? Pois bem, tal era o poder que os demónios tinham alcançado na mente destas pessoas, que elas faziam isso, claro, achando que estavam a fazer uma grande coisa, não é? Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, isto é absolutamente claro, portanto, que o Senhor aqui estava a insurgir contra estas práticas degradantes que degradavam a imagem do Criador em seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus. E o outro texto que aqui aparece também em Levítico 18, a partir do versículo 24, diz assim: com nenhuma destas coisas vos contamineis. Que coisas? Basta lerem para trás, desde o início do capítulo 18, a quantidade de práticas sexuais e morais que vêm aí descritas. Uma das quais, por exemplo, vem aqui logo um bocadinho atrás, no versículo 22, que diz: com varão, outra versão diz com homem, não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Era uma condenação explícita da homossexualidade. Há quem queira dar a volta a este texto. Não há volta possível a dar. Não há volta possível a dar. A homossexualidade é um pecado abominável aos olhos de Deus. Porque é uma perversão completa da natureza, quer dizer, é uma coisa completamente absurda. E mais, no versículo 23, nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, aquilo que se chama a zoofilia, quer dizer, era uma coisa horrenda, quer dizer, se a homossexualidade já é horrenda, isto então aqui ainda mais não é? Quer dizer, eles iam de degradação em degradação. E então, por isso é que diz: com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram agentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, mais uma vez esta noção de que a terra tinha sido contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo-a contaminado. Ou seja, os israelitas também corriam o mesmo risco de serem vomitados, ou seja, de serem expulsos da terra, como iam ser os cananeus. Estão a ver? Portanto, Deus não faz acessão de pessoas, não faz distinção de pessoas. Aqueles que fazem a sua vontade são por Ele protegidos. Aqueles que se insurgem contra a sua vontade, pois bem, são punidos por Ele. Ok? Versículo 28, para que a terra vos não vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo.
outra versão bíblica diz, eliminadas do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. E finalmente, eu quero terminar com o texto que já citaste, que é o de Gênesis 15, 16, que diz, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, apesar destes povos estarem a praticar todas estas coisas abomináveis que vêm aqui descritas, o Senhor mesmo assim usou de misericórdia, deu um tempo de graça a estas nações, para quê? À espera que eles eventualmente se arrependessem dos seus maus feitos, das suas abominações, e assim pudessem encontrar em Deus o perdão para os seus pecados. Por exemplo, o rei Manassés, que foi um rei muito mau, que fez muitas coisas, Manassés, que reinou em Judá durante 55 anos, foi um longo reinado e fez coisas horríveis, mas depois veio a arrepender-se e o Senhor o perdoou. Os ninivitas também faziam coisas más, quando se arrependeram com a pregação de Jonas, Deus se arrependeu do mal, arrependeu-se entre aspas, do mal que lhes intentava fazer e os perdoou e os aceitou. Então Deus não aceitaria também os cananeus? Com certeza que sim. Então os cananeus também foram criados, são seres humanos, criados também à imagem e à semelhança de Deus. Embora, claro, esta imagem e semelhança de Deus tem vindo a degradar de geração em geração, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, correto? Então Deus queria salvar estes povos e deu-lhes uma oportunidade. Eles é que, digamos, se cristalizaram na sua desobediência e na sua rebeldia contra Deus, e houve ainda alguns que conseguiram escapar, foi o caso de Raabe e da sua família, não é? Foi o caso daquele homem que disse onde é que era a entrada da cidade e que escapou, ele e a sua família. Então, estes poucos exemplos mostram a misericórdia e o amor de Deus. Mas para aqueles que não querem se arrepender, que querem realmente permanecer nos seus pecados, pois bem, chega um momento em que o Senhor diz, eu não posso fazer mais nada por vós, vocês querem continuar nos caminhos perversos, isto tem que ter um ponto final. Porque se Deus não põe um ponto final a essas práticas ímpias, depois isso vai afetar o seu próprio povo. E Deus não permite isso. É interessante, estavas a falar e eu estava a pensar, não há palavras para definirem as coisas horrorosas e horrendas que estes povos estavam envolvidos e tamanha degradação do ser humano no pecado e, portanto, ali no lamaçal do pecado, mas mesmo assim há um Deus que estende a sua mão para retirar estes povos destas coisas horrendas. Ou seja, ao contrário de nós vermos, ou às vezes nos insurgirmos, ou ficarmos até abalados, como é que Deus pode alguma vez destruir o ser humano, sendo ele Deus amor, aqui vemos exatamente em primeiro lugar a sua graça. A sua graça que ele esteve durante anos, apesar de os povos terem estas práticas, o Senhor não os rejeita automaticamente. Isso ou mesmo. seja, o Senhor dá um período de graça, dá um período para que estas nações tenham a consciência e se arrependam, não é? Portanto, aqui nós vemos que não há pecado que esteja para além da graça de Deus. Exatamente. Isto é algo de maravilhoso. Agora, o que é que aconteceu aqui? Estes povos acabaram por fazer uma escolha de fazer uma aliança com os demónios. E quando há uma aliança com os demónios, o pecado, há uma identidade, portanto, de uma coisa com a outra, e o Senhor a querer limpar exatamente este pecado e estas práticas, se as pessoas estão identificadas nestas práticas e estão unidas a estas práticas, então com certeza têm que ser eliminadas também. E portanto nós aqui vemos que Deus não se deixa escarnecer, o Senhor faz o convite, o Senhor tem e dá a sua misericórdia, o Senhor é paciente, longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da palavra e sejam salvos. Mas depois o que é que acontece? Já agora, se me permites, marido, eu vou aqui logo para a lição de sexta-feira, porque esta citação que aqui vem aplica-se perfeitamente agora a este momento em que estamos nesta reflexão, quando diz assim, Deus é tardio em irar-se. Cá está, exato. Ele deu às nações ímpias um tempo de graça para que se familiarizassem com ele e com o seu caráter. Foram condenadas de acordo com a luz concedida. Isso. Por se recusarem a receber essa luz e por escolherem os seus próprios caminhos em vez dos caminhos de Deus. Essa foi a razão pela qual
Deus não expulsou imediatamente os cananeus. Ou seja, o Senhor poderia ter logo dito ao povo que era logo para expulsar estes povos. A iniquidade dos amorreus não era completa. Por meio da sua iniquidade, eles estavam gradualmente a chegar ao ponto em que a paciência de Deus não poderia mais ser exercida e eles seriam exterminados. Mas até que esse ponto fosse alcançado e a sua iniquidade fosse completa, a vingança de Deus seria adiada. Todas as nações, eu acho isto maravilhoso, todas as nações tiveram um período de graça. Isso. Todas, sem exceção. Ainda hoje assim é. Isso. Aqueles que anulavam a lei de Deus avançavam de um grau de maldade para outro, os filhos herdariam o espírito rebelde dos seus pais e fariam pior do que os seus pais antes deles, até que a ira de Deus caísse sobre eles. O castigo não era menor por ser adiado. Isso. E daí nós compreendermos porque é que vai mulheres, crianças e tudo. Porquê? Porque o Senhor percebeu que esta herança maligna, não é, de identidade com o pecado, estava já nos genes de muitas gerações futuras que estavam a receber exatamente esta herança infeliz dos seus pais. E daí percebermos este juízo que chega através do povo de Deus a estas nações. Sabes, Milu, quando um cirurgião hoje, por exemplo, opera um tumor, quando ele percebe que aquela parte do corpo humano está totalmente afetada pelas células cancerígenas, só há uma solução. É fazer a excisão, ou seja, é fazer o corte, é a remoção total. Porquê? Porque aquela parte, pronto, é considerada, portanto, que ultrapassou um limite que é irreversível. Pois bem, Deus faz a mesma coisa. Portanto, quando Ele vê que há uma parte da população mundial que se tornou cancerosa no pecado, Ele tem que fazer a excisão dessas pessoas. E isto, amigos, é a justiça de Deus, mas também é amor. Porque reparem, porque é que um cirurgião corta o tumor? Acham que é por prazer, por satisfação, por, enfim, que ele faz isso? Olha, deixa-me cá cortar, apetece-me cortar, olha que bom, olha, deixa cá cortar, vais ali também. Não é por prazer. Porquê é que se faz isso? Faz-se isso para que aquele tumor que está presente no corpo humano não possa espalhar-se e vir a contaminar todo o corpo. Então, se nós fazemos isso, ou permitimos que façam isso no nosso próprio corpo, não é? Estou a falar das pessoas, não é? Em geral. Então, porquê que temos tanta dificuldade em admitir que Deus possa fazer isso? Fazer a excisão de um tumor para que esse tumor, que já é irreversível, não é? Não venha a contaminar tudo o resto que ainda está são. Ou, quando eu digo são, enfim, não é totalmente são, mas pelo menos que ainda tem a possibilidade de não se tornar canceroso como a outra parte. Estão a ver? Então, isto é amor de Deus também em execução. E nós não podemos ver de outra maneira. Portanto, isto é também amor de Deus. E outra coisa, Milu, eu já disse isto aqui e volto a dizer. Reparem, Deus permitiu que o seu povo estivessem como escravos lá no Egito para dar ainda mais um tempo de graça aos cananeus, ok? E agora reparem, quando o povo de Israel é liberto pelo poder de Deus, através de grandes milagres, ou seja, de forma absolutamente sobrenatural do Egito, a notícia da saída do povo de Israel do Egito foi uma notícia que se espalhou por todos aqueles povos ali ao redor do Médio Oriente. E a notícia chegou também aos povos de Canaã. Como é que nós sabemos? Então não vemos até através do testemunho de Raab, que ela deu aos dois espias que acolheu em sua casa, isso mesmo, que eles sabiam. E ela fala não apenas por ela fala por todo o seu povo, da sua cidade, que era a cidade de Jericó. Então eles sabiam. E eu pergunto, quando é que isso aconteceu? 40 anos antes da cidade de Jericó ser destruída. Então eles tiveram, para além de todo aquele tempo que os israelitas estiveram no Egito, agora, digamos, podemos dizer que o tempo da graça quase que termina para eles quando o povo de Israel sai do Egito, mas agora ainda tem um tempo adicional de 40 anos. E durante esses 40 anos eles puderam ver como Deus estava a dirigir aquele povo, como eles foram libertos milagrosamente do Egito, em que pragas caíram sobre os egípcios. Eles sabem tudo isso, as notícias espalharam-se naquela altura, não é? Através de mensageiros, espalhavam-se, ok? E depois souberam que eles atravessaram o Mar Vermelho e que depois venceram alguns reis pagãos. Entretanto, eles viram, os habitantes de Jericó, viram eles atravessar, portanto, o Rio Jordão, que ia a transbordar de água.
Então, era ou não era uma oportunidade para eles poderem arrepender-se? E quando os israelitas andaram ali a cercar a cidade 1 dia, 2 dias, 3 dias, não era uma forma de ainda dar uma última oportunidade para que eles se arrependessem e dissessem, olha, nós rendemos-nos, e enviava uma delegação do seu povo fora da cidade e diziam, olha, nós rendemos. Tudo isso foram oportunidades de graça que Deus deu àquele povo, estamos a falar agora particularmente dos habitantes de Jericó, para que eles se pudessem arrepender. Não houve nem o mínimo o mínimo indício de que eles se queriam arrepender. E finalmente a justiça caiu. Amigos, isto é um exemplo, volto a dizer, da forma como Deus ainda age, dá oportunidades, graça após graça. Quando a pessoa rejeita uma vez, e 2, e 10, e 20, e 30, e 40, e 100 vezes, finalmente a graça de Deus afasta-se para sempre. Uhum. Ou seja, quando alguém acaba por ser alvo do juízo divino, não é porque não tenha existido graça, é porque houve resistência a essa graça. E, portanto, será sempre uma escolha e uma opção humana. Portanto, eu até diria mais, precisamente por ter havido graça, é que há legitimidade para o juízo. Exatamente. Ou seja, o Senhor desde sempre quer alcançar e chama a todos, não é? E a sua graça está estendida para toda a humanidade, claro, mas nem toda a humanidade aceita essa graça e, portanto, e aceita esse perdão. Na lição de segunda-feira, esta questão do juiz supremo, não é? O nosso Deus, ou seja, a santidade do caráter de Deus significa que ele não pode tolerar o pecado, portanto, tem que haver esse tal juízo que chega, não é? E nós aqui vemos vários versículos na lição de segunda em que é falado sobre a justiça, que o Senhor é o juiz de toda a terra, que ele é justo, juiz, que sente indignação por aquilo que está errado, ou seja, pelo próprio pecado. É o próprio Deus que vai julgar, que vai estabelecer o seu julgamento, e aqui está o tal toque daquilo que tu fazias na introdução, da questão do juízo investigativo, e já agora para dar uma introdução ou para refletirmos um bocadinho, nós aqui na vida terrestre que aqui temos, não é, da vida, como eu costumo dizer, do lado de cá, nós não pomos em causa que hajam tribunais, que hajam, não é, sessões de julgamento, para quê? Ou pelo menos luta-se por isso, para que a injustiça seja retificada, não é? As pessoas sejam absolvidas, o que é certo, que sejam condenados aqueles que fizeram o errado. Ou seja, na nossa vida do lado de cá, nós achamos isto até correto e até agradecemos que haja alguma ordem, não é? Para colocar as coisas no seu devido lugar. E às vezes, quando falamos sobre esta questão do juízo divino e do juízo de Deus, nós aí parece que não toleramos tanto. Pois. Porque se Deus é o Deus de amor, porque é que o Senhor vai condenar, não é? E isto é uma incoerência, porque o amor não está isento de justiça. O verdadeiro amor é justo. Exatamente. E esta justiça também não está isenta de amor. Isso. Porque a verdadeira justiça é repleta de amor. Portanto, umas palavras sobre esta questão do juiz supremo, marido. Eu atrevo-me aqui a fazer uma incursão para que cada um de vós possa refletir. Se for o caso, claro, não sei o que é que cada um de vós que nos está a ouvir agora pensa sobre o assunto, mas eu faço este repto, queridos irmãos, e faço com todo o carinho. Se for o caso de algum de vós que nos esteja neste momento a ouvir, achar ou sentir-se incomodado com esta noção da justiça de Deus, queridos, eu faço realmente este repto com muito carinho. Por favor, revejam a vossa vida, porque provavelmente esse receio pode ser talvez um indicador, digo talvez, né? Eu não sei, cada um de vós sabe e Deus melhor do que cada um de nós sabe, eu não sei, portanto eu não sei o que vai na vossa vida, não tenho essa capacidade, nem quero ter esse interesse, mas tenho a responsabilidade para comigo e cada um de nós tem, portanto, a responsabilidade para consigo mesmo, porque a Bíblia é clara, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Mas o repto que eu lanço é, faça um exame lúcido, consciente, um exame honesto, sincero, à vossa própria vida e vejam se ainda há algum problema na vossa vida, vejam se ainda há algum pecado acariciado na vossa vida, porque pode muito bem acontecer, digo bem pode, não estou a dizer que seja, mas pode muito bem acontecer que às vezes quando existe ainda um pecado acariciado na nossa vida, é claro que lá no fundo da consciência nós temos medo da justiça de Deus.
E eu acrescento, e é caso para ter. E é caso para ter, porque Deus não vai fechar os olhos. Não vai dizer assim, eu gosto tanto do Paulo que, pronto, ele é justo em 99% das coisas, só tem 1% de erro, eu vou tapar os olhos ao 1%. Não tapa não. Não tapa não. Deus quer, portanto, que a nossa vida esteja em perfeita harmonia com a sua vontade. Agora, porque Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, Ele faz apelos constantes à minha consciência através do Espírito Santo para dizer, Paulo, tu já fizeste um grande avanço, por favor, coloca também em ordem este aspecto que ainda não está em ordem. Tu ainda não estás a viver de acordo com a minha vontade neste aspecto. E se eu persisto em viver esse aspecto que eu sei lá no fundo do meu coração que não está em conformidade com a vontade de Deus, pois bem, é perfeitamente razoável admitir que eu tenha medo do juízo divino. Pois claro que é. Então, por isso é que eu digo, o medo ou o receio ou o incómodo pela justiça de Deus pode ser um indicador de que algo na nossa vida não está bem. Estão a ver? Portanto, esta é a dica que eu deixo e agora, claro, cada um de nós tem que fazer a sua parte, eu só posso fazer por mim, a minha mulher tem que fazer por ela e cada um de vós tem que fazer por si. Uma das coisas também que nos ajuda a compreender esta questão do juízo, portanto, supremo, do próprio juiz, portanto, que é o Senhor, nós hoje, quando falamos ou observamos algumas guerras, nós ficamos impressionados, mas no sentido negativo, porque o que está por trás destas guerras hoje em dia, de pessoas, povos que matam outros povos, é apenas e só a questão do egoísmo humano e de uma ambição desmedida, que não tem de forma alguma nada a ver com estas guerras que o Senhor enviava o seu povo a fazer a estas nações. Porque repara, se em tempos havia as guerras imperialistas, não é? Portanto, como diz o autor, o auto-engrandecimento da própria nação e do próprio povo para dizer quem manda aqui sou eu sou mais do que tu e tu és menos do que eu. Não é isto que está em causa nestas guerras que o Senhor, depois de anos de graça, Deus acabará por fazer a estas nações. O que está aqui em causa, como diz o autor, o objetivo era alcançar a glória para o Senhor Deus que desejava a paz de tudo e de todos. Portanto, era um Deus que não tinha como, não tem motivação em matar o ímpio, não é? O pecador. O Senhor não quer a morte de ninguém. O Senhor morreu, ele morreu para salvar todos. Ninguém teria que morrer eternamente. O Senhor deu a sua vida para termos esta vida eterna. Mas aqui, como diz, esta grande diferença é que o objetivo da atividade de Yahvé, portanto do Senhor, nunca é a guerra em si mesma, nem a vitória em si mesma, mas o restabelecimento dessa justiça e dessa paz. E portanto daquilo que é certo. E isto é muito importante. E como diz até esta frase última que vem aqui na lição de segunda-feira, no quadradinho cinza, diz, o Deus que é o Deus juiz não tolerará infinitamente o pecado. Isso. A opressão, o sofrimento dos inocentes, a exploração dos oprimidos. Isto é a parte integrante do Evangelho. O que é parte integrante do Evangelho? Que o Senhor tem que cessar um dia destes com tudo isto. Portanto, isto tem que terminar. Não, o Senhor não pode permitir isto continuar para sempre. Exatamente. O pecado continuar para sempre. Tem que haver um fim. Vai haver um fim. E graças a Deus que o Senhor, este juízo não está entregue a nenhum homem, porque até os nossos juízes dos tribunais aqui da terra podem cometer erros. E às vezes cometem-nos, os advogados inclusive. Mas o advogado nosso, Jesus Cristo, e o juiz, que é o nosso Deus Pai, de forma alguma cometerão algum erro, porque esta justiça e o amor estão interligados de forma perfeita, e o Senhor está a fazer um juízo perfeito. Então confiemos, entreguemos tudo a Deus, porque o Senhor sabe todas as coisas. Só mais uma nota. Muitas vezes nós, quando se trata da justiça, quando é a justiça para os outros, nós regozijamos e aplaudimos. Quando é para nós próprios, aí já a coisa fica muito complexa, não é? Mas, queridos, por isso é que nós temos que ter uma grande preocupação em olhar para nós próprios antes de olharmos para os outros, em identificarmos os nossos erros, os nossos defeitos de caráter, antes de identificarmos os erros dos outros. Porque eu não tenho que dar contas dos erros dos outros. Eu tenho que dar contas a Deus dos meus erros.
E por isso é que Jesus tem aquelas palavras que vêm em Mateus 7, 1 a 5, em que diz, olha, antes de olhares para o argueiro que está no olho do teu irmão, procura ver a trave que está no teu próprio olho. Portanto, esta deve ser a nossa principal preocupação. E vou-vos dizer, quando nós nos preocupamos com os nossos defeitos de caráter, amigos, a nossa preocupação pelos erros dos outros desce consideravelmente. Eu diria desce quase ao nível zero. E quando nós eventualmente vemos problemas nos outros, já não iremos, digamos, numa atitude arrogante ter com eles ou falar com eles, não, iremos com misericórdia, com carinho, porque sabemos que essa pessoa pode eventualmente estar numa luta como nós também já tivemos ou ainda estamos. Estão a ver? Então, a abordagem é completamente diferente. Estão a ver? E é isto que Deus quer, que nós sejamos agentes de justiça neste sentido, de levar a sua justiça, que é, em primeiro lugar, uma justiça salvadora. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, arrependidos e confessando os nossos pecados, o que é que Ele nos dá em troca? Dá-nos a sua justiça. Que justiça? A justiça salvadora. Esta é a justiça que Deus quer dar. Se nós não aceitarmos a justiça salvadora, depois um dia iremos ter a justiça retributiva, que essa aí é que é para doer mesmo, a sério. Estão a ver? Isto é tão simples quanto isto, irmãos. É claro que para nós custa, não é? Nós, às vezes, integrarmos todos estes conceitos na nossa mente e vivermos isto, mas temos que aprender, queridos. Não há outro caminho, temos que ir por aí. Por vezes o caminho é estreito, Jesus o disse, não, Ele não nos iludiu. O caminho é estreito, mas nós temos que passar por esse caminho estreito de compreensão e de aceitação dos caminhos de Deus. Um detalhe interessante também que nós vemos aqui, a graça de Deus, na lição de terça-feira, quando diz que o objetivo original de Deus para com estas nações, os cananeus, não era a aniquilação. Isso. Portanto, o Senhor originalmente nem queria matar estes povos, não havia necessidade disso. Agora, mas havia necessidade de desapropriar, ou seja, aquela terra tinha sido escolhida por Deus para o seu povo e eles teriam que sair. Por isso é que o Senhor diz que mandava os vespões e as vespas à frente, não era? Para ver se eles fugiam, saíam, não é? Daquelas terras, que era uma terra que o Senhor havia reservado para o seu povo, não é? O Senhor queria fazer Inicialmente, o Senhor queria fazer uma limpeza da terra. Exatamente. Okay? Agora, se os povos se deixassem também limpar, eles não seriam exterminados. Exatamente. Como eles não se deixaram limpar, vai tudo a eito, não é? Exato. É terra e povos. Agora a aniquilação, sobretudo, seria para a forma ou seja, o culto aos deuses, que não era o culto ao Senhor. Daí o Senhor dizer logo que era tudo destruído. Os ídolos, os postes ídolos, as montes, aquilo que era elevado, para adorarem os deuses, o Senhor disse logo que isso tudo era para aniquilar. Mas as pessoas, se elas se deixassem ter persuadido, não é? Pelo Espírito de Deus e pela forma como o seu povo estava a transmitir aquilo que era o Deus de Israel, então eles não teriam tido necessidade de realmente serem aniquilados. E, portanto, nós vemos isso. Já agora, aqui mesmo a meio da lição de terça-feira, diz que os habitantes de Canaã, aqueles que individualmente reconheceram a sabedoria de Deus antes da conquista, ou mesmo durante a conquista, puderam escapar por meio da imigração. Ou seja, a única parte da população, portanto, cananita, condenada à destruição, foram aqueles que resistiram e que se rebelaram contra Deus e que se posicionaram em adoração, não ao Deus de Israel, não reconhecendo o Senhor Deus de Israel como o Deus por excelência, portanto, o único Deus, e então o Senhor, pronto, trouxe exatamente o juízo, porque eles próprios fizeram a sua escolha, não é? Portanto, e a escolha é algo que o Senhor respeita, mesmo que seja doloroso, porque às vezes nós estamos a dizer que nos custa ver realmente estes povos a serem mortos, mas nós não sabemos, nem conseguimos mesurar, ou seja, medir a dor do coração de Deus, porque Deus é o Criador, Deus é o Pai, e como qualquer pai que vê um filho a desviar-se, rebelde, resistente, cauterizado na sua consciência, o Senhor tem sofrido muito ao longo de todas estas eras, queridos, e nós não compreendemos, não temos como, nem a nossa mente para alcançar a dor de Deus, que ao mesmo tempo, amando muito, acaba por permitir a aniquilação de tantas pessoas e tantos povos, como vai ser o juízo final, não é? Quando tudo terminar. Realmente é algo incompreensível, que Deus realmente nos ajude
olha, e que tenhamos amor por Deus, Amém. não é? Amor por Deus. Nesta citação que tu aqui leste na lição de terça, Milu, vem aqui duas passagens bíblicas, uma no livro de Josué, outra no livro de Juízes. A do livro de Josué nós já abordámos, portanto em Josué 2, 9 a 14, que foi a salvação de Raabe e toda a sua família que com ela estava na mesma casa. Portanto, ela obedeceu às indicações que os 2 espias que ela tinha acolhido na sua casa, ela, portanto, obedeceu integralmente, portanto, a essas indicações. E cá está mais um indício que nos mostra que se nós queremos escapar da destruição, nós temos que obedecer a todas as indicações que nos forem dadas da parte de Deus, não é? Portanto, Raabe obedeceu, ela não pôs em dúvida, não pôs em causa, não disse, os homens que aqui estiveram, eles foram muito simpáticos, eles disseram para eu fazer isto assim, assim, mas eu só vou fazer metade do que eles disseram. Não, se fizesse metade não era salva. Ela aceitou integralmente, portanto, as indicações. E, portanto, nós temos que aceitar também integralmente. No Salmo 119 diz, tu estabeleceste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Portanto, é isso. Não há aqui volta a dar, não há aqui forma de... Não. E então, ela pôde emigrar, portanto, foi salva. E há aqui outro caso muito interessante, que eu há bocadinho citei, mas agora eu quero ler, em Juízes, no capítulo 1, versículos 24 a 26, diz assim, e viram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram, ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. Eles eram muito, muito diretos, muito assertivos. Olha, se tu fizeres isto, nós fazemos-te isto. E o homem colaborou. Diz assim o versículo 25, e mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Este homem escapou com vida. Então, e porquê que este homem escapou com vida e toda a sua família? Porque ele obedeceu às indicações dos servos de Deus. Portanto, o que é que isto mostram, estes pequenos exemplos? Que todas as pessoas no meio daqueles povos que quisessem obedecer às indicações de Deus, eles seriam salvos. Os gibeonitas, apesar de terem recorrido à mentira, já vimos numa lição anterior, eles foram salvos. E também vimos que provavelmente se todos os cananeus se tivessem submetido à vontade de Deus, Deus os salvaria. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. O problema é que eles não quiseram. E aqui se vê, portanto, o poder que a rebeldia humana contra Deus tem. É um poder autodestruidor. E este espírito de se rebelar contra Deus nada mais é do que uma reprodução perfeita, entre aspas, da rebelião que aconteceu no coração de Lúcifer no início, em que ele se rebelou contra Deus e não quis e consolidou-se na sua posição e dela não abdicou. Foi a desgraça dele. A desgraça dele e de muitos outros. E hoje já agora, marido, achei interessante e já agora sublinhar um aspecto importante. Assim como vem bênção daquele que, obedecendo a Deus, traz bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, também há maldição que aquele que desobedece a Deus também traz sobre a sua família. E nós vemos isso de forma muito clara na palavra de Deus. Há aqueles homens que, por terem desobedecido ao Senhor e terem praticado o que era errado, acabaram não só eles por receberem o juízo de Deus, mas toda a sua casa, assim como também o contrário, como o exemplo deste homem que estava na porta, não é? A dizer que já que ajudou e foi obediente às orientações divinas, porque não eram os homens que ali estavam que tinham o poder, eles vinham no nome de Deus, era Deus que tinha o poder, era Deus que estava a falar, era Deus que estava a comandar todas as coisas, e então aquele homem simples aceitou e viu e percebeu as orientações, e então que grande bênção foi não só sobre a sua vida, como também a vida dos seus queridos. Milo, há aqui um aspecto que não podemos deixar de passar, digamos, de forma superficial. A atitude destes homens para com este homem que lhes indicou a porta, da mesma forma que a atitude que os 2 espias que Raabe acolheu, tem que ser enfatizado. Eles cumpriram impreterivelmente a palavra que tinham dado. E se nós verdadeiramente somos homens e mulheres de Deus, quando nós damos uma palavra a alguém, nós cumprimos a nossa palavra. Não há como dar a volta. Não há simplesmente como dar a volta. Nós cumprimos a nossa palavra e sobretudo, se nessa palavra está em causa a vida ou a segurança de alguém. Portanto, eles disseram, olha, se tu cumprires, disseram os 2 espias a Raabe, por exemplo, se tu cumprires
rigorosamente aquilo que nós te dizemos, que tu estejas dentro da tua casa com a tua família, nós, da nossa parte, confirmamos, asseguramos, é um juramento que fazemos, que nenhum mal te acontecerá. E assim foi. Eles cumpriram, rigorosamente. E nós devemos cumprir também. Os votos que nós fazemos são sagrados. E quando nós fazemos um voto, é para cumprir. Como é que estão os nossos votos que fizemos um dia perante Deus através do batismo? Como é que estão os nossos votos de casamento que um dia também fizemos diante de Deus? Queridos, isto é algo muito sério. Nós temos que cumprir os nossos votos. E gosto muito do Salmo 15, que apresenta as características do cidadão dos céus, daquele que há de herdar o reino dos céus, e uma das características que lá vem é aquele que faz um voto e não se retrata mesmo que haja dano próprio. Ou seja, mesmo que depois de eu fazer um voto eu venha a reconhecer, olha, eu vou perder com isso. Não importa, a palavra está dada, é para se cumprir. Acabou, ponto final. Isto é uma característica daquele que é verdadeiramente filho ou filha de Deus. Na lição de quarta-feira achei muito interessante esta mensagem também, logo em Deuteronômio 20:10, que o Senhor diz: quando te aproximares de uma cidade, oferece-lhe paz. Ou seja, nós somos mensageiros de paz. Exatamente. Os filhos de Deus são mensageiros de paz. Exatamente. O nosso objetivo não é entrar em contenda, não é aniquilar, não é destruir, é exatamente o oposto. Mas depois de oferecida a paz, a posição e a escolha daquele que está diante de nós é que vai fazer que o fim seja diferente. Ora bem. Portanto, a nossa abordagem é uma só. A nossa intenção ao ir é uma só, assim como o Senhor Jesus. É para salvar, é para redimir, é para restaurar, é para recuperar, é para encontrar em perdão e restauro em Cristo Jesus. A resposta dos outros é que vai... Se o fim for outro, não é por nossa pregação, ou não devia de ser por nossa pregação, mas é exatamente por uma escolha que fizeram e que nós teremos que respeitar com certeza e que Deus também respeita, não é? Portanto, Deus respeita. Sem dúvida. Já agora, marido, não vem este versículo, mas eu lembrei-me, quando fala aqui da livre escolha, não é? Que todos nós temos e que o Senhor dá a cada um, em Deuteronômio no capítulo 30, a partir do versículo 15, quando o Senhor coloca a vida e a morte diante do ser humano. E ele diz, capítulo 30, Deuteronômio, versículo 15, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, o Senhor aqui não está a dizer que, olha, ou escolhe uma coisa ou escolhe a outra, porque eu estou-te a propor as duas. Não, e tanto não, que o Senhor, depois de dizer se guardares os mandamentos, fores obediente, ou seja, a nossa postura consentindo de que Deus vá conduzindo a nossa vida, aqui o versículo 19 diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição, e agora ele vai dizer, escolhe, mas escolhe o quê? E cá está, escolhe pois a vida para que vivas, e cá está também tu e a tua descendência. Isso. Portanto, uma escolha boa, uma escolha correta em relação àquilo que Deus tem para nós não perdemos, e aqueles que são nossos amados muito menos perdem. Então o Senhor, isto é assim, nós podemos, como é que eu ia te explicar isso? Tu sabes o que eu quero dizer. Nós podemos até nem escolher por Deus, mas somos obrigados a escolher. Inevitavelmente já estamos a escolher. Pode não ser pelo Senhor. Então, se não é pelo Senhor, nós já sabemos pelo que é. Então, deixa-me dizer, segundo as minhas palavras, isso. Nós temos liberdade para escolher estarmos do lado de Deus ou estarmos contra Deus, mas isso. Não temos liberdade para não escolher. Pois, porque ou seja, somos obrigados a escolher. Isso. Somos livres de escolher a opção A ou a opção B, mas somos obrigados a escolher ou A ou B. Isso. Deus não nos iliba da obrigação de fazermos uma escolha. Temos que escolher. E quando essa escolha estiver consolidada ou cristalizada, então aí o Senhor diz, ok, é essa a escolha que tu fizeste? Muito bem, então. Agora, ou estás definitivamente do meu lado ou estás definitivamente contra mim. E amigos, tudo aquilo que está a acontecer no mundo é para levar a esse ponto. Deus quer que todos tomem uma decisão e que se consolidem nessa decisão. Quando todos os seres humanos à face do planeta Terra tiverem feito a sua escolha por ou contra Deus, o tempo da graça para este mundo termina. E aqueles que fizeram a escolha por Deus estão eternamente salvos,
e aqueles que fizeram a escolha contra Deus estarão eternamente perdidos. E o juízo investigativo que o Senhor está a operar vai determinar entre todos aqueles que fizeram profissão de aceitar Jesus Cristo. E reparem que o juízo investigativo nesta fase, desde 22 de outubro de 1844 até ao término do tempo da graça, não se ocupa dos casos de todos os seres humanos. Não. Só se ocupa dos casos de todos aqueles que fizeram um dia profissão de ter aceito Jesus Cristo como seu Salvador. Porquê? Porque João 3,18 diz que aquele que não crê já está condenado. Portanto, não vale a pena estar a julgar pessoas que nunca aceitaram Deus, nunca quiseram saber de Deus para nada na sua vida, apesar dos constantes apelos de misericórdia que o Senhor fez, essas pessoas estão perdidas. Agora, aqueles que um dia fizeram profissão de aceitar, e está muito bem retratado naquela imagem da parábola das bodas, em Mateus 22, quais foram as pessoas que o juiz investigou ou analisou? Apenas aquelas que tinham aceito o convite para vir ao banquete e estavam dentro da sala do banquete. Ele só foi analisar essas, ele não foi analisar como é que estavam vestidas as pessoas que não tinham aceito o convite. Esses já estavam perdidos. Ele só analisou aqueles que tinham aceito o convite para vir à sala do banquete. Então são esses que são analisados. E aqueles que estiverem vestidos da veste nupcial, ou seja, da veste da justiça de Cristo, pois bem, ficam no banquete. Os que não estão vestidos com a veste nupcial são convidados a sair. E o rei pediu aos servos que pegassem naquele indivíduo e o pusessem na rua. E antes de o pôr na rua, dirigiu-lhe a pergunta: amigo, por que estás aqui sem veste nupcial? E diz o texto bíblico que ele emudeceu. Porquê que emudeceu? Porque não tinha argumentos. Porque todos tinham sido convidados, tinham a possibilidade, ao chegar lá ao local do banquete, no hall de entrada, estou a imaginar, havia uma veste com o tamanho apropriado para cada pessoa, homem ou mulher, que viesse ou tivesse aceito o convite. Aquele homem, muito provavelmente, ao entrar, olhou para a veste, pensou assim: mas porquê que eu hei de aceitar aquela veste se a minha é tão boa? Então, o que é que isto representa? A justiça própria. Aquela pessoa que acha que é tão boa, porquê que eu preciso da justiça de Cristo se a minha é tão boa? Estão a ver? Mas qualquer desgraçado, qualquer maltrapilho, qualquer pessoa que viesse com vestes sujas, podia aceitar o convite. É o convite da... Isto é espetacular. É o convite da grande misericórdia de Deus. É o convite do grande amor de Deus. Todos podem vir. Então, e a pessoa pode sentir-se: então, mas como é que eu vou entrar se eu estou tão mal vestido? Mas a pessoa pela fé diz assim: então, mas espera lá, se foi o servo do rei que me convidou, então é porque eu posso ir. E a pessoa vai. Ao chegar lá, diz: ok, pode tirar as suas vestes, e aqui está uma veste limpa, pura, perfeita, que pode vestir para assim se sentir condigno para entrar na sala do banquete. Isto é... É uma bênção, é uma bênção. Mind-boggling, como diz os ingleses. Explode a nossa mente. Isto é algo extraordinário. É isto que o Senhor oferece. E é realmente, desculpem, não encontro outra palavra, é realmente um ato de pura estupidez não se aceitar ou rejeitar tão preciosa oferta. Oferta de graça. O que é que eu mereço se eu sou um desgraçado que fui encontrado por um servo do Senhor? O que é que eu mereço para vir a uma festa real? É a festa do casamento do seu filho, ok? Segundo a parábola de Mateus 22. O que é que eu mereço? Nada. E, no entanto, o Senhor faz o convite, diz aos servos para irem pelos montes e valados a convidar todos os que quiserem vir. São todos convidados para a festa. Isto é o convite do Evangelho, que é estendida a todos os povos, nações, tribos e línguas. Portanto, é como tu disseste, nós vamos uma mensagem de paz, é uma mensagem de salvação, uma mensagem de graça. A resposta de cada um é que vai determinar se vão ser salvos ou não. Isto é qualquer coisa de extraordinário. Só uma palavrinha muito breve e rápida antes de fazeres a última oração. Aqui no fim da lição de quinta-feira diz: por muito que Deus esteja envolvido num conflito cósmico que também afetou o nosso planeta, e com certeza estamos agora a ver os resultados disso, o objetivo final da redenção não é um conflito perpétuo. Ou seja, o Senhor não tem na sua visão de estarmos aqui toda a vida neste grande conflito, não é? Ou mesmo, inclusive, uma subjugação eterna do inimigo num estado de escravidão. Mas sim, qual é o objetivo de Deus? Uma paz. E a paz eterna. E enquanto a violência gera violência, o amor também gera amor, ou a paz gera a paz, não é? E aqui diz, a história termina afirmando que não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Ou seja, quando foram
submetidos à graça de Deus e obedientes ao Senhor, o Senhor lhes deu paz. Portanto, paz no território e na terra. Isto vem em 2 de Reis 6:23 e relata a experiência que as tropas sírias vieram para fazer mal ao povo de Deus, aos israelitas, e o profeta orou ao Senhor para que eles ficassem cegos. Eles ficaram cegos, então conduziu-os até Samaria, e quando eles voltaram a ver, estavam ali no meio de Samaria diante do rei. E o rei disse assim: o que é que eu faço a estes? Vou matá-los? E diz: não vais nada matá-los, vais pôr um banquete à frente deles. E reparem, o que é que os israelitas fizeram a estas tropas sírias? Pagaram o mal que eles queriam fazer com o bem. E por isso é que diz o texto lá que eles não voltaram a fazer guerra, eles foram tão bem tratados que eles não tiveram coragem de... É assim que Deus age connosco, é assim que nós, como filhos e filhas de Deus, devemos agir com quem nos faz mal, é responder com o bem ao mal que nos fizeram, porque assim pode ser que os outros deixem de ter vontade de continuar a fazer guerra connosco. Portanto, a nossa missão é realmente uma missão de paz. Louvado seja Deus por isso. Amém. Faz a oração final, Marido, faz favor. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por nos banqueteares com estes assuntos tão profundos, Senhor, e tão abrangentes que a Tua Palavra nos apresenta. Ó Senhor, obrigado por compreendermos, Senhor, cada vez mais e melhor, nos seus ínfimos detalhes, na sua grande visão panorâmica, este plano da salvação que Tu tens para a humanidade, e particularmente para com todos aqueles que um dia Te aceitaram genuinamente, verdadeiramente como seu Salvador pessoal. Ó Senhor, obrigado por tudo aquilo que Tu fizeste e continuas a fazer pelo Teu povo. Possamos nós compreender, Senhor, aquilo que Tu és, aquilo que Tu desejas fazer por nós, para que nós assim, Senhor, nunca Te possamos rejeitar ou rejeitar qualquer apelo de misericórdia da Tua parte. Senhor, fica connosco e ajuda-nos a compreender que a nossa missão junto aos outros é uma missão de bem, é uma missão de paz, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem que pretende o bem das outras pessoas, não apenas para esta vida, já nesta vida também, mas sobretudo para a vida eterna. Senhor, fica pois connosco e livra-nos de todo o mal, ajuda-nos a permanecermos nos Teus caminhos, aconteça o que acontecer, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo isto nós te pedimos e pela fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, foi bom estar convosco. Se apreciou o estudo, por que não partilhar com alguém? É uma forma também podermos ensinar outros e poder trazer esta bênção sobre a vida de muitas outras pessoas. Encontramos-nos, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá. Até lá, se Deus quiser.